reportagem especial de hoje vai mostrar como tribunais brasileiros estão usando técnicas de terapias alternativas para facilitar a mediação de conflitos, principalmente na vara de família, em questões como pensão e guarda de filhos. A ideia é humanizar a justiça. Você vai ver agora o que é e como funciona a chamada constelação. Eu lhe agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. Eu quero ficar do lado da minha mãe, sem o meu pai. Eu e sua mãe cuidaremos de você. Esse é o salão do júri do Fórum de Itabuna. Mas o que vai acontecer aqui não tem nenhuma relação com qualquer tipo de julgamento. Na plateia, a gente vê homens e mulheres que enfrentam as dificuldades de uma separação, mas que estão dispostos a olhar para estes conflitos de um jeito completamente inesperado. Qual que é a sensação quando o filho fica do lado do pai? Alívio. Isso aqui é muito pesado para uma criança. Até parece um teatro, mas quem dirige a cena é um juiz. De uma forma consensual. O que acontece aqui é uma espécie de sessão de terapia. Funciona assim, o juiz escolhe uma entre tantas histórias parecidas. São casos de guarda, pensão de filhos, partilha de bens. Qualquer voluntário pode fazer o papel dos envolvidos no conflito. É uma separação, o casal teve algum tempo de convivência, tem um filho. Isso é tudo que o juiz conta ao público. Agora é com os voluntários. Eu preciso de alguém que não conheça nenhum dos dois, do casal, e que possa representar o homem. Este homem vai representar Francisco, que enfrenta uma separação complicada. Francisco fica assistindo. A ex-mulher dele, Larissa, também está na plateia. Ela entrou na justiça para discutir a guarda e decidir a pensão do filho de 1 ano e meio. Uma voluntária representa a ex-mulher de Francisco. Notamos que ela olha para o chão, ele olha para ela. Um dia antes desta sessão no tribunal, ele contou pra gente como o casamento acabou. Ela se sentiu muito, ficou muito magoada com o erro que eu cometi. O erro que você cometeu? Traição. Eu queria que ele sumisse da minha vida. Eu lamento ter um filho dele. Ele está aqui olhando para ela. Nessas sessões, que acontecem em muitos tribunais do Brasil, as cenas nunca têm roteiro. Podem durar poucos minutos ou algumas horas. O juiz faz perguntas aos representantes de Francisco e da ex-mulher. O que acontece aqui? Eu me senti muito rejeitado agora. Ela estava procurando essas pessoas. São pessoas que, de alguma forma, fazem falta para ela. A certa altura, a representante de Larissa se emociona muito. Ela ainda não consegue olhar para ele. O homem que representa Francisco também. Agora eu olho para sua dor. Diga, eu sinto muito. Eu sinto muito. O que acontece quando ele fala isso? Dói. Dói, mas é bom de ouvir. Me sinto vista. Quando acaba, Francisco diz que reconheceu algumas situações da própria vida no palco improvisado. Ver minha vida retratada, sendo ensinada por outras pessoas, acabou me fez olhar para outros lados da minha vida que eu não tinha percebido antes. Como isso é possível? O juiz usa uma técnica terapêutica chamada constelação familiar. Ele diz que os representantes seguem impulsos inconscientes que surgem durante a sessão. Não é um teatro. As pessoas não foram ensaiadas para fazer isso. Elas sentem e fazem. Então esses sentimentos são genuínos, são verdadeiros. E você sentiu o quê? Eu senti vontade de me distanciar daquele conflito, de ficar mais próximo ao pai. A gente não trabalha com fatos racionais. Isso é importante que seja compreendido. É consentimento. Sam Storch é juiz na Vara da Família e pioneiro no uso das constelações no judiciário brasileiro. Foi um jeito de combater uma frustração antiga. Para ele, uma sentença nem sempre encerra um caso.
Tinha a sensação de estar enxugando gelo. As pessoas não ficavam satisfeitas com a solução da justiça. O conflito entre elas continuava. E era uma questão de tempo para ter um novo processo para rediscutir a questão. Esse desembargador diz que a constelação é um avanço para a justiça. O juiz aprendeu na faculdade o que é a briga, o conflito, o confronto. Ele conhece o processo. Ele não foi treinado para conciliar, para mediar, para restabelecer o diálogo, para entender o que as pessoas sentem, para permitir que as pessoas se manifestem emoções, sentimentos, angústias. Aos poucos, a justiça brasileira está buscando novos caminhos que facilitem a solução de conflitos. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, que entrou em vigor em 2016, transforma as audiências de mediação numa fase obrigatória do processo e estimula o uso de novas técnicas para facilitar o fechamento de acordos. O juiz conheceu as constelações quando procurava respostas para um problema pessoal. Ele fez cursos de formação no Brasil e no exterior. Em 2012, começou a aplicar a técnica no interior da Bahia. Não se trata de uma crença religiosa ou mística. Isso é observável. Nós observamos e constatamos como acontece. A constelação foi criada nos anos 80 na Europa pelo alemão Bert Hellinger. Ele é psicoterapeuta, formado em teologia e filosofia. Para criar a constelação, Bert combinou muitas técnicas, inclusive da psicologia. Incorporou até elementos da cultura do povo Zulu. Bert trabalhou muito tempo na África do Sul como missionário católico. Dessa experiência, ele trouxe a ideia de que os antepassados podem influenciar a nossa vida, principalmente quando não aceitamos ou quando negamos parte da nossa própria história. Veja o caso do Francisco. Ele acabou repetindo um comportamento do pai que traiu a mãe. Não dá nem para acreditar que na adolescência eu falar, não, o modelo que eu não quero seguir é o do meu pai. Hoje, Bert tem 92 anos e já não dá mais entrevistas. A mulher dele, Sophie, criou a escola de formação de consteladores. Nós colocamos a questão numa constelação e a própria pessoa vê o que está por trás do problema. E a pessoa tem a chance, tem a possibilidade de agir. Esse psicólogo de São Paulo, que usa a técnica, diz que ela não substitui, mas complementa a psicoterapia. O cliente participa de uma constelação e quando ele volta para a terapia, ele volta muito mais consciente de processos que estavam antes escondidos. E aí a terapia tem um fluxo mais rápido, digamos assim. A constelação chegou ao Brasil na década de 90. Ela é usada em clínicas, ambientes terapêuticos, hospitais, presídios e até empresas há muitos anos pelo mundo afora. E agora está ganhando espaço no judiciário brasileiro. Já é aplicada em 3 estados, mais o Distrito Federal. O Conselho Nacional de Justiça já premiou 2 tribunais que conseguiram ampliar o número de acordos usando a técnica da constelação. Em São Paulo, já tem curso para juízes, advogados e promotores de justiça. Advogados também já estão usando a técnica para evitar que os conflitos familiares cheguem à justiça. Quando envolve emoção, as pessoas ficam normalmente muito desestruturadas, elas ficam bélicas porque elas querem achar um responsável. Elas esquecem muitas vezes que tem uma criança envolvida ali, porque é muito fácil acusar o outro. 2 vezes por mês, este escritório de advocacia se transforma em sala de constelação e uma psicóloga comanda as sessões. Não é nada mágico, é só uma questão de postura. A gente percebe na nossa vida, quando a gente muda a postura em relação a algo, nós temos resultados diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, no Fórum de Leopoldina, a Justiça promoveu a constelação de 300 processos só no ano passado. A maioria pedidos de pensão alimentícia e guarda dos filhos. Fato é que o número de acordos subiu de 55% para 86% depois que os casais passaram pela constelação. Cristiane e Antônio já brigam há 5 anos. É um caso de partilha de bens.
Ele não cede nada. Tem que ser tudo como ele quer, da forma que ele quer. Não concordei porque ela queria ficar com uma casa de um valor bem superior. Aqui não é um juiz, e sim uma especialista em constelação quem conduz o trabalho. Ela escolhe as pessoas que vão representar o casal. Tiago, o filho de Cristiane e Antônio, veio só assistir. Mas a consteladora achou que ele deveria entrar em cena. Isso acontece com frequência na constelação. Os envolvidos no conflito podem participar. A mulher que representa a Cristiane fica incomodada. Sente como se Tiago estivesse condenando o seu comportamento. Uma sensação como se esse olhar me... Te julgasse. Depois de algum tempo, a consteladora acha que chegou a hora de Cristiane entrar em cena. E a representante sai. A constelação segue por cerca de meia hora. E aos poucos, Cristiane percebe que o olhar do filho muda. O que você sente? É maravilhoso. Aí, ex-marido e ex-mulher também se olham de outro jeito. Sinto muito, mas agradeço pelos filhos que tivemos. Eu lhe agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. Foi a melhor coisa que você poderia me dar. Tiago achava que a mãe estava explorando o pai no processo de partilha. Mas depois da sessão... Que ela tem um sentimento, eu consegui ver hoje. Eu não tenho o coração de pedra como eu pensei que ela tinha. Passado um mês, voltamos para acompanhar a audiência de mediação de Antônio e Cristiane. Qual é o teu sentimento agora em relação a ele? Bom, eu tenho que agradecer até. Obrigada por você ter reconhecido que realmente eu precisava. É bonito ver isso, viu? Realmente é muito bonito ver, porque a última vez que eu encontrei os dois, eles não ficavam juntos no mesmo ambiente. Eles não trocavam uma palavra sequer. E ver agora ela agradecendo, qual é o teu sentimento? Alguém tinha que ceder, né? Eu preferi ceder e fechar um acordo. Eu penso muito nos meus filhos, sabe? Aí, quando você bota filho no meio... Depois de um ano testando o uso das constelações neste fórum, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu estender o serviço a todas as varas de família do Estado. Os processos mais indicados são os processos mais complexos, onde o conflito é mais resistente, digamos assim. A experiência mostrou que os casais que passam pela constelação não voltam a brigar na justiça. O fato é que a gente consegue restabelecer o diálogo entre as partes que estão em conflito e saem apaziguadas, e a gente consegue, de fato, resolver o conflito. Não há mais processo depois disso. Na Bahia, 90% dos casais que participaram da sessão acompanhada pelo Fantástico também conseguiram encerrar os processos que estavam em discussão na justiça. E você lembra do Francisco? Um mês depois, voltamos para ver o fim dessa história. O casal fechou um acordo e mais que isso. O que mudou? A disposição para a harmonia, de um lado e de outro. Ainda existe um pouco de mágoa, mas a vontade de querer prosseguir é bem maior.